Primeiro pedir desculpas por ter demorado tanto esse vídeo, mas é porque a gente estava gravando um monte de coisa, a gente estava gravando inclusive o próprio Endolaser, o curso de Endolaser, e eu tô num nível de cansaço que eu chego em casa e eu durmo, tava tentando conciliar a agenda com a do Rogério pra gente poder sentar e gravar o vídeo pra vocês e eu não tava conseguindo, porque ele terminava de editar os vídeos 2 horas da manhã, nesse tempo eu capotava no sofá e aí acabava que a gente não conseguia gravar. Hoje a gente tá aqui num hotel, vocês podem ver, justamente por conta de um compromisso de trabalho. Então a gente aproveitou esse período para poder gravar a resposta. A gente podia estar descansando, assistindo Netflix, gente. Pois é, mas eu tô podia com estar assistindo Fuga das Galinhas agora. É que a gente tem, enquanto eu tava comendo, tava assistindo Fuga das Galinhas. Mas é porque eu tô assim, Dias, a gente tem que gravar o vídeo, porque eu prometi a resposta e eu acho que isso é uma discussão válida. Para quem não sabe, não viu as mensagens, esse vídeo diz respeito a um questionamento levantado no curso, que não tem a ver com endolaser, mas tem a ver com toxina, a respeito do laser de baixa intensidade ter alguma atuação na reversão ou acelerar simplesmente o retorno da movimentação muscular após a aplicação da toxina botulínica. Aí eu vou aqui dar a nossa opinião a respeito. Eu trouxe alguns trabalhos, até aproveitei esse tempo. Você vai dar a nossa opinião. É porque a gente sempre conversa e discute antes. Você concorda comigo? Eu concordo. É melhor eu concordar, ainda mais que tá gravado. Gente, ele sempre concorda comigo. Quando eu não concordo, eu brigo, bato o pé até convencer ele da minha opinião. É mais ou menos assim que funciona aqui em casa. Mas é assim, eu até aproveitei esse tempo para dar uma pesquisada para ver se tinha alguma coisa nova que eu não tinha tido contato ainda, mas a minha opinião se manteve a mesma, mesmo com trabalhos mais recentes, e é isso que eu queria discutir com vocês. Existe uma diferença muito grande do que para o nosso organismo ele considera lesão ou não lesão. Um exemplo disso, que até a gente já discutiu algumas vezes, é que assim, colágeno. Eu vou dar alguns exemplos que se comportam da mesma maneira. Colágeno. O colágeno que o seu corpo produz frente a um bioestimulador é o mesmo colágeno que você estimula com algumas ativações que é do seu próprio organismo, sem ser estimulação de cicatrização, de reparação? Não é o mesmo. Porque o seu organismo não entende um bioestimulador da mesma maneira quando você coloca um PRP, por exemplo. Quando você coloca um bioestimulador, o seu organismo responde de forma imunológica, isolando aquela partícula para produzir colágeno. Gera um processo inflamatório inicial para poder ter essa resposta. Quando você coloca um PRP, por exemplo, o PRP, ele tem uma ativação de macrófago que é completamente diferente da ativação de macrófago. A gente tem mais de um tipo de macrófago. A ativação do macrófago quando a gente tem PRP é uma, quando a gente tem bioestimulador é outra. Por isso que a indução de formação de colágeno é completamente diferente, o tempo de duração do colágeno é completamente diferente. Então entenda que para o nosso organismo, dependendo do estímulo, ele tem uma resposta, nem sempre tudo é igual. Quando a gente comenta sobre lesão nervosa, para o nosso organismo é a mesma coisa. Um outro exemplo, quando você tem alteração de formato ósseo, esquelético, existe uma situação em que é remodelação e existe uma situação que é degeneração, que é reabsorção, que é completamente diferente pro nosso organismo. Nosso organismo responde de forma diferente, liberando quimiocinas diferentes em cada uma das situações. Reabsorção, ela pode ser patológica. Remodelação nem sempre é patológica, ela pode ser de acomodação, ela pode ser de processo de envelhecimento normal, nem sempre é deletério, nem sempre é um problema, né? A remodelação óssea, o que é, ao contrário, quando você tem uma reabsorção óssea. Então entenda que apesar de clinicamente serem situações semelhantes, o nosso organismo interpreta isso de forma diferente porque ele responde de forma diferente frente a essas situações. Isso você concorda comigo? Isso eu concordo. Até agora você está indo bem. Pode continuar. Oh, meu Deus do céu. A toxina botulínica é a mesma coisa. Tem uma situação que para o nosso organismo, e aqui eu vou falar de sistema nervoso periférico, porque no sistema nervoso central ele também
responde de uma forma diferente. A toxina botulínica, ela age no nosso sistema nervoso periférico. Já existem relatos até da toxina chegar até o sistema nervoso central. Sobretudo para mediação de dor, que não tem nada a ver com mobilidade muscular, é outro sistema, é a liberação de substância P, mas é assim, que ajuda no controle de dor, tanto que ela funciona para enxaqueca. Exato. Né? Então a ação da enxaqueca não é só no periférico, acaba sendo também no central. Inclusive, isso tem surgido vários questionamentos a respeito do perigo disso, né? Da passagem da barreira hematopoética da toxina botulínica, mas ainda tem muito... Hematocefálica. Deu um tilt aqui na palavra hematocefálica. Existe ainda um questionamento sobre isso, mas é tudo muito, muito novo. E tem algumas hipóteses a respeito do que poderia causar ou não, né? Mas, enfim, no sistema nervoso periférico, que é onde atua a toxina para os tratamentos que a gente faz, no sistema nervoso periférico tem uma situação que o nosso organismo entende como lesão, que é quando tem a presença de uma degeneração valeriana. O que é isso? Quando você tem uma lesão mecânica do seu nervo, do sistema nervoso periférico, pode ser por esmagamento, pode ser por compressão por tempo prolongado, pode ser estiramento. Na verdade, quem trabalha com implante lida melhor com essas questões, né? É mais frequente. Sim. Lesões nervosas para quem trabalha com cirurgia. Das três lesões. Existem 3 tipos de lesão. Não lesão, né? Bom, é lesão, na verdade. É lesão. Neuropraxia, que basicamente é alguma coisa que acontece só no neurônio e não acontece um rompimento celular, é uma desorganização transitória que vai durar pouquíssimo tempo, não é nem algo que a gente se preocupa. Existe a axonotimese, quando existe um rompimento do neurônio, mas não atrapalha, não rompe o endoneuro ou o perineuro, então o neurônio ele se rompe, mas ele ainda está, vamos dizer, naquela proteção, ele consegue se unir, então vai demorar um pouquinho mais, talvez alguns meses, mas também volta à normalidade. E tem a neurotimese, que é o corte de fato, assim, a incisão, a separação de toda a terminação, todo o percurso do nervo é interrompido. Aí só através de microcirurgia e ainda assim com uma chance muito, muito pequena de resgate da função. Então são as 3 principais formas de lesão. E aí, quando tem alguma dessas situações, ou seja, lesão mecânica, não importa qual delas, se é estiramento, se é compressão, se é rompimento, se é rompimento pode ser calor parcial. Também no endolaser, né, que a gente está falando, calor. Pode ser a temperatura. Exatamente. Qualquer uma dessas lesões, elas acabam estimulando a degeneração valeriana, que seria o quê? O nosso organismo entende que aquilo está lesionado, que está machucado, ele degrada o neurônio que está, o neurônio, né, o axônio, daquela parte que está lesada, ele degenera. Aí existe estímulos, durante a degeneração valeriana, existe estímulos de proliferação das células de Schwann, que é o que faz aquele envoltório, exatamente, que dá origem à baía de mielina. Então, ao passo que você tem essa degeneração, isso já libera estímulos para essa bainha, para essas células de Schwann, elas formarem o caminho por conta de uma sinalização que acontece das próprias células de Schwann, durante a degeneração valeriana, tem como se fosse um caminho tracejado para o coto proximal começar a crescer e alcançar o coto distal. Só que isso precisa estar protegido por essas células de Schwann, que é o que vai formar a bainha de mielina depois. Então, degeneração valeriana é toda uma situação ali do organismo para promover a cicatrização e a recuperação da inervação. Tanto que só acontece a cicatrização e completa essa aproximação do coto proximal para o coto distal, que é a pontinha, se você tem uma porcentagem, uma distância mínima da parte da cabeça ali do neurônio, como chama? O gânglio? Esqueci. Do axônio? A cabeça do axônio, tem um nome, a cabeça, esqueci. Se ele tem uma distância, se ele corta, se o nervo é cortado muito próximo ali da cabeça do neurônio, ele também não consegue recuperar porque fica muito distante. Então, entenda que para o nosso organismo, lesão nervosa é isso. Gera uma inflamação, gera quimiocinas inflamatórias que vão promover aos poucos essa regeneração.
Quando você aplica toxina, como é que chama? O corpo celular mesmo. É o corpo celular do neurônio. Quando você coloca toxina, não acontece, o nosso organismo não entende essa situação como uma lesão. Você não tem a presença de processos inflamatórios exacerbados, você não tem a presença de uma degeneração valeriana. Então, para o nosso organismo, é como se fosse uma readaptação. É uma coisa que não está funcionando, então ele vai remodelar, reorganizar para que aquilo volte a funcionar. Só que você não tem liberação de quimiocinas e sinalizadores inflamatórios no nível que você tem quando você tem uma lesão de fato, quando você tem uma degeneração valeriana acontecendo. Todos os trabalhos, eu até falei aqui que eu fui atrás de algumas coisas mais recentes para ver se tinha alguma informação nova. Todos os trabalhos que falam da atuação do laser de baixa intensidade para a regeneração nervosa, todos que eu encontrei, sem exceção, envolvem lesões mecânicas, forçadas ou não, seja por rompimento, seja por estiramento, seja por compressão, por esmagamento, todos os tipos de lesão, mas eles todos mecânicos. Como eu falei para vocês, toda lesão mecânica gera um estímulo inflamatório, né? O que o laser, a atuação do laser de baixa potência? Eu até peguei esse trabalho aqui que fala do papel do laser de baixa intensidade na regeneração neural. Ele fala tudo o que de que maneira que o laser de baixa intensidade atuaria na regeneração nervosa. Todos eles, a atuação, como o professor Cidão falou, a atuação do laser é reduzir inflamação sobremaneira, de maneira principal durante a regeneração. E dos trabalhos, eles mostram regeneração e melhora da regeneração tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central com o uso do laser de baixa intensidade. Mas todos eles reduzindo principalmente a inflamação. Uma vez que você reduz a inflamação, como as pessoas gostam de falar, você modula a inflamação, é óbvio que você vai favorecer o processo de cicatrização. Só que, quando a gente coloca toxina, a gente não tem o mesmo quadro clínico que a gente tem quando tem uma lesão. Então, o laser vermelho na toxina vai fazer alguma coisa? Não se sabe, não tem trabalho. Eu concordo que o laser, além de reduzir processo inflamatório, ele também aumenta a atividade mitocondrial, que acelera qualquer atividade de qualquer célula. Só que os trabalhos que eu vi que falam sobre isso, eles colocam em semanas e meses para conseguir ter um efeito de resposta de regeneração da inervação. É muito mais tempo do que o próprio efeito da toxina, né? São 12 semanas na literatura e na média, a gente sabe disso. Exato. Então precisa de muito mais tempo, mas até aí a toxina já foi embora. Exatamente. E inclusive, quando a gente tem as intercorrências, aqui tem outro ponto a ser questionado, né? Quando a gente tem as complicações com toxina, ou alteração de sorriso, ou ptose palpebral, nem sempre você colocou uma quantidade de toxina suficiente diretamente lá para que ela dure muito tempo. Tem alguns casos que eu já peguei, que já me enviaram, né? Foi até discussão durante o meu mestrado isso, que uma aluna apresentou um caso de tratamento de laser para corrigir ptose palpebral. E aí você pega o trabalho, eu até tentei achar esse trabalho, só que eu não tive tempo, como falei para vocês, eu não achei, mas se eu achar, eu coloco no grupo para vocês. É um caso onde o paciente apresentou uma ptose palpebral de verdade, e aí foi aplicado laser vermelho, que tem um poder de penetração ainda menor, um laser vermelho aqui, na região de corrugador, aqui. E que aí em uma semana, eu já não lembro o tempo, mas era um tempo curto. Em uma semana o caso estava resolvido. E no trabalho ainda, ele salienta que apesar de ter sido aplicado no corrugador, não teve qualquer alteração da ação da toxina no corrugador, ou seja, o corrugador ainda continuava paralisado. E aí eu questionei. Tão específico que foi, a energia foi direto lá para o elevador da pálpebra e atuou só lá. Então. E a distância, né? Porque você aplicou no corrugador e ele foi lá para a pálpebra. Passou osso, passou a parte muscular, corrugador, passou osso e entrou e veio aqui. E aí, uma semana depois. E aí atuou. Então, e aí atuou, o corrugador não mudou nada.
E aí, você pega uma infinidade de trabalhos que falam sobre a parte de ptose palpebral, de alteração, quando você tem dispersão da toxina, porque ninguém pegou uma agulha e colocou aqui, certo? Então, se você aplica a toxina de uma forma normal, você acabou chegando por dispersão. Então, a quantidade de toxina que chega lá é muito pequena. De forma geral, na maior parte dos casos, resolve em uma semana. Se você fizer macumba, se você aplicar soro, se você rezar, se você pôr aliança quente, se você fizer qualquer coisa, vai funcionar em uma semana. Aliança quente é bom. É, porque isso para ter sol falam isso, né? Ter qualquer coisa que você fizer, na maior parte dos trabalhos, eles mostram que a resolução é de uma semana a 15 dias no máximo. São raras as situações que duram o tempo efetivo da toxina. Inclusive, achei um negócio muito bacana da hipótese do que o porquê que pode acontecer. Você quer falar? Você pode falar. Eu tô falando, não deixo falar. Não, tudo bem, assim você fica... Você entrega a sua mensagem. É porque assim, uma das hipóteses, porque tiveram vários profissionais que faziam toxina há muito tempo e que nunca tinham qualquer problema com relação à pitose, mas aconteceu em algumas situações, apesar da forma de aplicação ser a mesma. E uma das hipóteses que um trabalho apresentou, que eu acho que faz muito sentido, é que os pacientes que tiveram pitose palpebral é porque eles tinham forame mesmo, e não a incisura, porque a incisura ela fica mais aqui embaixo assim, o forame quando tem, ele fica mais aqui em cima, embaixo do corrugador mesmo. Então, dependendo da profundidade que você colocou, pode ser que você tenha colocado realmente próximo ao forame e aí aumenta a probabilidade de passagem da toxina para o elevador da pálpebra superior. Eu achei sensacional a sacada deles avaliarem isso nos pacientes que tiveram. E aí eles avaliaram que essa é uma das possibilidades do que, sempre fiz, nunca aconteceu e de repente acontece, né? Então, pode ser de fato alguma variação anatômica ali do paciente que favoreceu esse acontecimento. Mas enfim. Não, mas tem só um detalhe. Tem uma coisa muito legal do tratamento da pitose de pálpebra, que você trata com toxina. Verdade. A pitose de pálpebra, uma alternativa de tratamento é aplicar toxina na região do músculo elevador da pálpebra superior. Daí você pergunta, como assim? É homeopatia, né? Você usa a mesma causa para poder... Então, se você aplicar bem na pontinha, né, do músculo, bem na pontinha da grudadinho nos cílios. Nos cílios, uma quantidade bem pequenininha, aquilo ajuda no efeito de elevação. Agora, se você já ouviu falar isso, deixa aqui no comentário e explica o seu ponto de vista sobre isso. Mas tem literatura mostrando que é uma alternativa. Você fez uma aula sobre isso, né? Agora eu não vou nem lembrar onde está, mas a gente já gravou isso há uns anos atrás. Que é uma alternativa, é muito interessante. Mas voltando para a parte do laser. Enfim, todo o laser ele tem uma atuação na parte de mitocôndria, na parte celular para ajudar? Tem, mas quanto tempo demora para isso acontecer, para de fato você ter alguma melhora ou rapidez nesse efeito de correção? Aí tem um outro trabalho que eu falei que eu até ia trazer umas imagens de microscopia eletrônica, que infelizmente os trabalhos que tem sobre isso são antigos, época de 1970, esse aqui é de 89, eu não achei trabalhos recentes sobre isso, mostrando isso, mas eu achei incrível. Quando uma pessoa tem uma sacada assim, eu acho que queria eu ter tido, sabe? Meio inveja, mas assim, nesse trabalho aqui, ó, eles mostram, pro lado, né? Mostra o título do trabalho, ó. O brotamento na região terminal e nas partes entre as bainhas de mielina, né? Porque ele tem a parte das bainhas de mielina e partes livres. Então, são brotamentos na parte tanto terminal quanto nessas partes entre os axônios, dos axônios motores, depois da ação da toxina botulínica. Ou seja, quanto tempo demora, quanto tempo leva para brotar um axônio, uma terminação paralela para devolver a função do nervo, depois do uso da toxina. Então aqui, ó, ele mostra, eu vou só mostrar aqui as imagens para vocês, depois vocês podem ler esse trabalho. Nessa imagem aqui, depois do primeiro dia, ou seja, assim que você aplica a toxina botulínica no primeiro dia, um dia depois, você já tem o início do brotamento. Um dia depois, você já tem o início do brotamento. 2 dias depois, olha o tamanho, 6 micrômetros, 1 micrômetro já, ó, olha o tamanho do brotamento axonal que tem no segundo dia depois da aplicação de toxina botulínica. Tem ainda uma imagem aqui,
Ó, no segundo dia... Só mostra a anatomia, só para entender que a terminação... Aqui a terminação, ó, as vesículas de acetilcolina. Então, tá aqui a parte do... Parte junção terminal, neuromuscular. a junção neuromuscular, obrigada. E depois, no segundo dia, você já começa a ter brotamentos, ó. Brotamentos do axônio. Ou seja, tem inúmeros trabalhos na literatura que usam a toxina botulínica como forma de aumentar e acelerar a regeneração de lesões, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Então entenda que para o organismo, como não existe uma degeneração, porque a degeneração valeriana, inclusive, ela leva um tempo para acontecer. Então, tanto não é a mesma sinalização que o nosso organismo não entende isso aqui como lesão, não enxerga isso aqui da mesma maneira, que ela responde completamente de forma diferente. Tanto que tem inúmeros trabalhos que usam a toxina botulínica para melhorar, acelerar a recuperação nervosa. Lesões nervosas, lesões mecânicas. Então a toxina faz parte da terapia. Então imagina só, o nervo está quebrado, está rompido, se aplica a toxina, você vai bloquear mais a ação dele? Vai. Mas, em compensação, você vai dar um estímulo ao brotamento axonal para você ter a recuperação da movimentação. Então, aplicar laser, pensa, essa própria toxina já estimula isso automaticamente. O quanto o laser conseguiria acelerar esse processo? Se conseguisse, realmente, efeitos, para vocês terem uma ideia, eu fiz no Rogério, porque teve um professor, nem vou citar nomes, mas teve um professor no meu mestrado que ele citou, toda aula de toxina sempre tem um professor que vira e fala assim, que tem um slide, como reverter a toxina. Toda aula de toxina, com exceção a nossa, tem um slide como esse. E aí, a sugestão era a aplicação de 6 ou 9 joules, já não lembro mais, de 6 a 9 joules de laser vermelho, infravermelho. Não, e tem várias, né? Não é só laser, você vai laser, não, e Etna, corticoide, tem o Etna. Tem o Etna. Tanto que eu escrevi sobre isso, eu fiz uma aula com mestrado sobre isso também. Sobre o Etna, né? A atuação do Etna, que essa é a pior, gente. A justificativa, a gente pode gravar até uma outra aula depois sobre como o Etna não funciona para isso. Mas enfim, o professor justificava que o laser, a aplicação do laser resolvia sim, porque isso era uma lesão e que ia resolver. Aí o Rogério, pela primeira vez, cedeu a testinha dele. Eu vou ver até se eu acho a foto, tem a foto dele com os eletrodos da eletromiografia. Deve ter, você posta, você coloca aqui junto. Porque você quer me humilhar aqui. Não, só para você mostrar que realmente foi feito o teste. Eu fiz com eletromiografia, ou seja, tudo como um mano figurino bonitinho. A gente mediu... Esse teste é igual daquele cantor sertanejo lá, como é que é o nome dele? Não sei. Tem um cantor sertanejo todo cheio de preenchedor. Ah, que fez a harmonização? Não sei o nome dele. Esqueci, ficou com a teste igualzinho. A gente fez o seguinte, a gente dividiu o feixe frontal do músculo occipito frontal, porque não existe músculo frontal, né? Existe feixe frontal. Feixe frontal esquerdo. Ventre frontal. Ventre frontal. O ventre frontal e o direito e o ventre frontal esquerdo do músculo occipito frontal. A gente mediu a força que tinha cada um dos lados do músculo do Rogério em repouso e durante a execução do movimento. Aí a gente aplicou a toxina imediatamente depois. 15 dias depois, a gente mediu de novo com a eletromiografia qual foi a força que reduziu, qual que era a atividade, na verdade, né? Do feixe, do ventre frontal direito, ventre frontal esquerdo. Aí a gente viu o quanto foi que perdeu de movimentação. Depois desses 15 dias, a gente começou o protocolo de aplicação de laser que o professor sugeria. Uma semana depois... Foi 100% de resultado zero. Exato. 2 semanas depois... Mantivemos o resultado. Ou seja... A gente dobrou a meta. Ou seja, o laser vermelho, ele vai atuar, ou infravermelho, nesse caso, né, qualquer laser de baixa intensidade, ele vai atuar no acelerar o brotamento axonal? Pode ser que sim, mas não em tempo hábil para você reverter qualquer problema que você tenha tido com a toxina. Porque a toxina, ela dura muito pouco tempo. O efeito da toxina dura muito pouco tempo se você for avaliar, né? Então, assim, o que eu concluo, e eu não sei que eu falei muita coisa, então não sei se vai ficar complicado ou não, se vai ficar confuso para entender, mas o que eu concluo de tudo é assim.
O açúcar, dando um exemplo do dia a dia. O açúcar, ele adoça. Acho que ninguém tem nenhuma informação, nenhum questionamento contra isso. Acho que ninguém tem dúvida de que o açúcar, a função do açúcar é adoçar, certo? Só que, se eu pegar um copo de meio litro, se eu pegar isso aqui, 300 ml, se eu pegar um vidro desse aqui de 300 ml... Parece um pote de azeitona isso aí. Parece, mas é um suco de uva. Se eu pegar um vidro de 300 ml, de 500 ml, aqui tem 300, mas se eu pegar um de 500 ml, de qualquer líquido, e colocar meia colher de café, apesar do açúcar adoçar, ele vai adoçar a minha bebida? Não. Então, que o laser tem capacidade de aumentar metabolismo, diminuir radical livre, diminuir a inflamação, aumentar a atividade mitocondrial, ninguém tem dúvida, não tem questionamento disso. Mas o quanto nesta situação, onde a gente não tem uma lesão instalada, onde a gente não tem processos de inflamação, nem degeneração, característica de lesão nervosa, o quanto ele vai ajudar, o quanto ele vai estimular. Né? O quanto ele vai ajudar você a recuperar. Se isso funcionasse, esse laser vermelho, isso aqui é um comentário que até é uma sacada muito boa que o Rogério teve, inclusive teve. Quando a gente começou a conversar com isso, a primeira coisa que ele me falou foi se laser funcionasse para reverter toxina ou mesmo para acelerar a recuperação, paciente com botulismo não morria mais. Não foi? Não foi, porque eu falei. Você resolvia o caso, né? Vocês concordam com um ponto que é assim, um remédio, né? Para ele funcionar, a diferença é a dose. Tanto que tem algumas medicações que você acerta a dose. Então, se o laser vermelho funciona para acelerar a recuperação dos brotamentos axonais, devolver a função à musculatura, mesmo sendo localizado, porque no dia que a gente estava falando sobre isso, o professor questionou, mas você está falando de um procedimento estético que tem uma quantidade pequena, a gente está falando do botulismo, um problema sistêmico. Mas inibe, né? Não importa, aumenta a quantidade, aumenta a dose, aumenta a repetição, aumenta o tempo, diminui o tempo de aplicação, não importa, né? Você poderia pegar órgãos principais, porque o problema do botulismo, por exemplo, é paciente que o diafragma para e não consegue respirar, então seleciona lá no diafragma e aplica no diafragma para ajudar a reverter, né? Aumenta a dose, aumenta a aplicação, não faz diferença, se ele ajuda, não importa em que situação, em que grandeza. Então, isso assim, isso extrapolando bastante a ideia. Mas então, resumindo de forma geral, e aqui quem tiver alguma coisa contrária a expor sobre isso, eu vou adorar discutir, a gente pode até marcar uma live para a gente conversar e discutir isso no mesmo momento, né, e falar a respeito, mas de forma geral, com base na literatura, inclusive, não é a minha opinião pessoal, é com base no meu entendimento, não é na minha opinião, é no meu entendimento da leitura dos artigos, tá? Eu encontro esses problemas de diferença de resposta do organismo frente a uma lesão e frente à aplicação de toxina botulínica, e eu acho que com relação a isso vai ser muito difícil alguém encontrar alguma situação diferente da que eu falei, porque eu já li muito sobre isso, e eu não vejo nenhuma situação diferente dessa. E a ação do laser, eu acredito que sim, ele tem a capacidade de fazer tudo isso, mas não no que diz respeito a retornar à atividade muscular em tempo hábil de você recuperar alguma coisa. Nos casos em que você recupera uma ptose palpebral, uma alteração de sorriso em 1 semana, em 3 dias, isso provavelmente se resolveria sozinho mesmo sem um laser. Tá? Então, desculpa a demora, não foi porque eu esqueci, não foi porque eu não tinha que responder sobre isso, é porque realmente a gente estava sem tempo. Mas é isso. Tchau. Beijo.